Nós falamos hoje com Rogério Bassani. Ele é de uma família de descendentes de imigrantes que vieram de Bérgamo, mais precisamente Martinengo, né? O bisavô dele que veio de lá. E, na verdade, todos os lados do Bassani são italianos, né? Ele iniciou a busca o reconhecimento de sua cidadania em 2016, junto ao Consulado de São Paulo. Toda a família entrou com o pedido. Como ele tinha um projeto de ir para a Itália, ele não cansou de esperar, e em 2019 ele entrou na Justiça, pela via judicial. Teve a sentença favorável em novembro de 2021, e, para surpresa dele, em seguida, a Avvocatura dello Stato Italiano recorreu. Ele é um dos que está pendente lá, esperando a decisão, inclusive, da Corte Suprema de Cassação italiana. Vamos ouvir, vamos contar um pouco a história de alguém que está aí. São diversos, foram sorteados para aqui agora, então. São esses processos que vão nos dar o norte daqui a pouco, com a decisão da Suprema Corte. Bassani, bom dia. Bom dia. Como é que está a tua expectativa aí em cima desse caso, desse recurso? A minha expectativa é de justiça, primeiramente, né? Que seja feita a justiça e que a Suprema Corte possa olhar com bons olhos os direitos de nós, descendentes italianos, e fazer com que a lei iuris sanguinis seja seguida de maneira correta, de boa justiça. Contando um pouco sobre a minha história, eu trago sempre a tradição, sempre os costumes italianos, desde a época de meus avós, e isso para mim é muito importante para mim. É como se faz parte da minha vida, como faz parte do meu ser. Desde criança, tendo esse costumes italiano, e também meus planos de ir para a Itália, né? Então, isso para mim é muito importante. Eu espero que a Corte possa definir de uma vez por todas e acabar com com esse desespero que nós temos aí, né? Esse medo que nós temos de toda essa história, todo esse trajeto que nós vem lutando até hoje para poder adquirir, ter a cidadania reconhecida. Você mora em Mogi Guaçu, né? São Paulo, né? Moro em Mogi Guaçu. A família toda tua é dali, né? Tá A morando ali. Isso, a minha família é de Santo Antônio de Posse. Tá. O meu avô, meu bisavô, o meu antenato, quando veio da Itália, ele tinha 11 anos. O meu tataravô, segundo as histórias que eu tenho investigado, meu tataravô morreu em 1885 na Itália. A Fornari Francesca, viúva, com 5 filhos, embarcaram num navio para o Brasil. Não é uma vida fácil, não foi uma vida fácil. Então, tem uma história que vem por detrás disso. Ela veio com foi realmente uma vencedora, uma guerreira, passar todo esse tempo todo dentro de um navio e, para chegar no Brasil, ter uma esperança, porque a Itália, naquela época, não tinha condições, eles eram agricultores. E veio com esperança de ter uma vida melhor aqui no Brasil, né? E chegaram, desceram em Três Pontes, em Amparo, e eles acabaram sendo contratados numa fazenda em Pinhal, pelos irmãos Ribeiro. Essa é a história deles. E assim como, depois que naquela época eles não conversavam com o brasileiro, não sabiam nem falar o português, eles casaram-se entre eles, com os próprios italianos, procuravam parceiros italianos, como minha avó, Ida São Vito, né? Casou, o meu avô nasceu, e estamos aqui até hoje, né?
Você procurou o consulado em 2016. 2016. Você ficou 16, 17, 18, 19 na fila. Isso, O exatamente. pessoal que entrou contigo, a família, está lá ainda na Está fila? lá ainda, está na fila. Não há previsão de chamada? Nem nada. Não, nenhuma previsão de chamada. Aí como é que você decidiu ir para a justiça? Como é que foi isso? Você tinha um plano de ir para a Itália? Você falou inicialmente que pretendia, como é que eram teus planos na época? Na verdade, o meu plano de ir para a Itália, eu iria conhecer a Itália, queria muito conhecer Martinengo e também realizar minha cidadania italiana lá. Depois houve todo aqueles, como a gente, eu não tenho conhecimento de como funciona o processo administrativo. Uhum. Eu acreditava de que tudo a gente, da forma que a gente ir para lá e ter o reconhecimento administrativo lá seria legal, de forma correta. Depois dos escândalos que teve, de muitos irem para lá e fazer a cidadania de maneira incorreta, eu desisti. Eu achei a única forma correta entrar via judicial. Você estava preparado, então, a ir para a Itália, morar um Sim, tempo lá no sim, município de onde veio teu avô, teu bisavô, e fazer a exatamente. cidadania lá. E fazer a cidadania lá, exatamente. Aí, em função da criminalização desta fórmula, você desistiu e foi para a justiça. Eu desisti e fui para a justiça. Certo. Quando você teve de posse dessa sentença favorável, você já estava te preparando para viajar ou não? Assim, eu estava até me preparando para viajar, só que aí veio essa surpresa do recurso, né? Uhum. E eu nem no começo eu não entendi o porquê esse recurso. Você não sabe qual é você não sabe qual é o motivo do recurso. Sim, eu não tive acesso. Não teve acesso, né? É. Tá. Os gastos teus, você foi com advogados, etc. e tal. Você pegou advogado aqui no Brasil ou na Itália mesmo? Como é que foi? Não, eu peguei. Meu advogado é da Itália. Você teve contato direto com ele? Direto com ele. Certo. Não sei se eu devo falar o nome dele. Não, pode dizer, sem problema Sim, nenhum. o doutor Ricardo de Simone. Carlos Simoni. Ricardo de Simone. De Simone. Isso. Ele que é teu advogado. Ele Tá. que é meu E o advogado que da ele te USP. disse? Ele acha que... Qual é a expectativa dele em cima desse teu recurso? A expectativa dele é muito otimista, porque essa grande naturalização, ela é uma coisa assim muito inventada, algo que talvez o advogado do Estado não saiba o que está fazendo, porque uma coisa que não tem fundamento. A lei iuris sanguinis, ela é taxativa. Filho de italiano é italiano. Não tem o que se falar nisso. Então, esta é a lei. Então, por ter essa lei, ele é muito otimista. Ele está esperando Sim, com otimismo, né? exatamente. E o que diz a tua família em cima disso? A minha família, a parte dos meus irmãos, eles já ficam um pouco mais pessimistas, porque eles acham que talvez todo esse processo, essa demora pode causar uma insegurança jurídica, da mesma forma que a gente tem aqui no Brasil. Como a gente já, aqui no Brasil, nós temos uma insegurança jurídica muito grande, a Itália está passando está parecendo que está tendo essa insegurança jurídica da mesma forma lá, entendeu? A gente não sabe o que eles vão decidir, como eles não podem ser um legislador, né? Eles têm que ser a justiça, eles têm que estar do lado da lei, não como o nosso STF faz aqui. Eles estão legislando aqui as leis, fazendo o que eles querem. Uhum. Então, a minha família fala isso para mim, entendeu? É isso que passa. Então, é uma sensação muito negativa, uma sensação muito ruim, né? Que a gente querer alcançar algo que está ali descrito e, no mesmo tempo, a gente acaba tendo né, essa tristeza de não poder ter o acesso, né? Uhum.
Teus irmãos, parentes, família, enfim, Sim, em função desse recurso, estão preocupados também com a situação deles aqui no consulado? Estão na sim, expectativa? Como é que é? se preocupa muito também, porque de qualquer forma lá eles podem não ter mais a cidadania reconhecida. Talvez isso possa acontecer isso com eles. Você, em termos de gastos, hoje você aconselharia o pessoal a seguir o teu caminho ou não? Eu acho que, olhando com uma maneira hoje, eu acredito que sim, eu acho que vale a pena se a pessoa. Só que assim, o valor que a gente gasta para ter todo esse processo causa uma insegurança jurídica, porque a gente não sabe se isso vai ser viável ou não, né? Se caso a Suprema Corte der uma negativa, hoje eu acredito que não seria viável. A gente teria que esperar. Teria que esperar. Pois Isso. é, mas o teu advogado, você tinha contratado com ele atender todo o processo, ou você teve que refazer o contrato com ele agora por Não. recurso? Todo o processo. Todo o processo. Sim. O advogado continua Ele dentro dos continua, valores e tudo que você sim, dentro tinha dos tratado. valores, tudo. Sim, ótimo, ótimo, ótimo. Ele continua me atendendo e vai prestar assessoria para mim até o final até a garantia até o final da minha cidadania reconhecida. Certo. Bom, você já falou da insegurança jurídica. Eu gostaria que você descrevesse, a hora que você recebeu a sentença favorável, você teve naturalmente uma alegria íntima. E a hora Sim, que você soube do recurso, descreve esses dois momentos antagônicos que você teve aí. eu esperei muito tempo durante o ano, quando a minha audiência foi marcada. Então, a minha expectativa era muito grande, né? E a minha ansiedade também. No momento em que o advogado me enviou o e-mail com a sentença, ele escreveu no e-mail: "Você é italiano". Eu li aquela sentença e me emocionei na hora, porque eu vi todo aquele trajeto meu, toda a minha saga ali sendo valendo a pena. Fiquei muito feliz, até me emocionei com minha família, tudo. Meus filhos, meus Você dois filhos. comemorou, você comemorou. Eu comemorei, sim, com certeza. Fiquei muito, muito feliz. Só que aí depois a gente teve que esperar o trânsito julgado. E aí não houve o trânsito julgado, houve apelação. Pois é, Aí essa transição durou quanto todo, tempo? Quanto tempo até você saber da, da, do recurso? mais ou Entre a menos uns sentença e o 30 dias. recurso? Eu fiquei sabendo em dezembro. Dezembro. Exatamente. E aí a Ah, tua reação foi exatamente o inverso da outra. foi o inverso da outra. Fiquei muito triste, porque eu achei que o processo já teria terminado e, na realidade, estava só começando. Então, a tristeza foi muito grande, eu fiquei muito chateado com isso, infelizmente, né? Acabei vendo tudo o que está se passando lá na Itália, o que se passa aqui no Brasil também. E é uma segurança jurídica. Você tem, ao mesmo tempo, você não tem o direito, né? Então, fica uma coisa assim, um tempo, uma ansiedade muito grande, uma incerteza, sem saber o que vai acontecer. E certamente tu falou com o teu advogado sobre isso. O que ele te diz? Ele te dá bons indicativos? Sim, o meu advogado, ele me passou para mim que quer acabar com esse processo ainda esse ano, certo? Talvez ele, quando eu tinha falado com ele, ele não saberia, ainda não estava sabendo desse julgamento que vai ter dia 12 de junho, né? Júlio. De julho, né? Ele não estava sabendo desse julgamento dia 12 de julho que vai ter na Suprema Corte. Mas tudo que ele me falou me deixou bem otimista, dizendo que a grande naturalização ela não se enquadra. De fato, que isso aí é uma invenção desse advogado. Eu acho que ele não estava muito bem na cabeça, porque não é possível fazer uma
uma defesa dessa, né? Não pode ser. Ele me deixou bem otimista e eu estou com esperança de conseguir a cidadania ainda lá. Isso me traz, assim, uma forma de estar um pouquinho mais alegre, né? Vamos dizer, né? Pois é, Bassani, eu queria que você entrasse numa questão aí que muita gente diz. Para ti, o que significa o reconhecimento dessa cidadania italiana? Muita gente diz, não, é instrumental, o pessoal só quer passaporte. Você, pelo Não, visto aí, não foi buscar apenas um passaporte, a tua família não. não foi buscar apenas um passaporte. O que isso significa para ti, esse reconhecimento? Para mim, não é apenas um passaporte. Para mim, o reconhecimento da cidadania faz parte da minha vida. O reconhecimento da cidadania, para mim, ela conta história de tudo o que os meus ancestrais passou, de toda aquela história que tem de luta, de batalha, de trabalho. Então, para mim, ser italiano não é somente ter o passaporte e falar eu sou italiano. Não, não é somente isso. É a gente poder continuar com essa tradição, continuar com esses costumes, continuar com essa. Não deixar perder essa tradição na família. Isso é algo que está dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito italiano, porque nós nascemos com isso. A Itália precisa reconhecer isso para nós, porque isso é muito importante. Então, não é somente um passaporte que vai nos deixar se sentindo melhor, não. É a própria cidadania, é a vontade de ser italiano desde criança, os nossos costumes, as nossas tradições. Minha família vem muito de... Sempre foram agricultor, sempre falaram da Itália para mim, tanto eu como meus irmãos, nós sempre fomos tratados como italiano aqui. Então, não é somente um passaporte, somente uma identidade, não. É a gente ter, assim, no sangue, como a lei elas nos define como iuris sanguis. E meu pai, sim, era italiano. Meu avô sempre foi italiano, no entanto que meu avô nunca votou aqui no Brasil. Então, isso para a gente é muito importante. Eu tive contatos com eles. Eu sou uma pessoa muito conservadora. Nossa família sempre foi conservadora e sempre trouxe a tradição italiana. Então, para nós, ela está no espírito, está no nosso coração. Isso faz parte de nós, de cada um de nós. Então, esse que é o importante. Você, nessas suas pesquisas, tal, você chegou a ter contato com familiares na Itália, até, do pessoal que eventualmente lá ficou, ou não? Não tive nenhum contato na Itália. Não, o único contato que eu tive foi com a minha família aqui mesmo. Mas isso não impede que você venha a ter. De Não forma venha. alguma, porque são as raízes, são as histórias. Eu encontrei muitas histórias de luta, meus avós, meus bisavós. Então, isso é muito importante para mim. Bem, o que você diria para os nossos, das pessoas que estão numa situação parecida com a tua? Você teve algum momento que chegou a perder essa esperança ou não? A esperança eu nunca perdi, porque eu acho que o espírito sempre teve dentro de nós a cultura italiana, a tradição, e o que eu posso passar para todos aí que não desistem, que vá, que vá à luta, que tenha coragem de procurar procurar suas histórias, que isso faz parte de cada um. Hoje é isso que eu digo para cada um, para quem quiser entender como, de forma, achar melhor, né? E o que você diz das filas do consulado, essa espera grande que tem aí? Como é que você vê isso? Eu acho isso uma falta de respeito, porque, assim, tem muitas pessoas que procuram a filha italiana, a cidadania italiana, porque fazem parte mesmo, e fazem parte da família italiana. Os pais são descendentes italianos. Eu acho isso aí uma falta de vergonha, uma falta de respeito. Eu vejo isso aí com
10 anos para fazer o reconhecimento de cidadania, é muito tempo. É muito tempo. Eu fiquei sabendo que agora estão chamando 2005, 2006. Isso é uma falta grande de respeito. Quer É isso dizer, que eu penso. 2005, se estão chamando, 2006? 2006 agora, Vocês entraram em 2016? eu entrei em 2016 A tua família também. também. Tá, então quer Mas dizer eu tenho familiares, primos, que já entraram antes. 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 Eu tenho até parentes Granzier, da parte dos Granziera, que já são italianos e já estão na Itália. Eu tenho até parentes na Itália da parte dos Granzier, dos Bassani ainda não. Então a perspectiva é ainda alguns anos pela frente aí se seguir essa lentidão, né? Sim. Bem, deixa a palavra livre aí para você, Bassani. Você quer dizer mais alguma coisa? Põe o teu coração aí para funcionar. Aproveite a oportunidade para... Você é um dos ponta de lança aí que está abrindo um caminho, quer dizer, foi em função de processos como o teu que a Suprema Corte se apressou e marcou essa audiência, né? Então, você é como é que se diz? Além de tudo, além de ter sido sorteado, também, vamos dizer, é um privilegiado porque vai abrir o caminho, esperemos nós, para todo mundo, né? Eu também espero também que com esse recurso do meu processo lá também possa abrir caminho para outros também, que venham aí querer ter a cidadania reconhecida. Então, o que eu falo, que eu posso passar aqui da minha experiência, que eu tive, desde lá no meu começo aqui, a parte Brasil, procurando todas as certidões, procurando as certidões de nascimento, casamento, fazendo toda a parte de apostilamento, todo o processo, todo o processo aqui interno e depois enviando para... É uma saga, é uma luta, não é fácil para conseguir isso. Além disso, nós temos também toda a tradição que traz a nossa família também. Então, é muito importante. O que eu posso dizer para que outros e muitos venham não desistirem, manter a calma e lutar para que isso possa ser mudado, né? Para que nós podemos ser reconhecidos e também com um período de tempo menor, porque é uma falta de respeito que tem conosco, esperar 10 anos para ter a cidadania reconhecida, como é feito no consulado, ou 2 ou 3 anos que entra pelo judiciário, né? E, e tentar mudar isso aí. Se tiver que mudar, vai ter que mudar uma lei, mudar a lei na Itália, se tiver que mudar. Se o governo italiano não nos querem mais italiano, então que mude a lei, né? Que não seja mais iure sanguinis, ou seja lá de outra forma, que possa trazer para todos uma forma de justiça, né? Uma justiça igual para todos. É isso que eu penso. Mas enquanto surgir o iure sanguinis, ela tem que ser cumprida. Então tem que ser feita a justiça. Pois é, aí tem aqueles que dizem o seguinte, né? Pô, ele ficou 100 anos aí sem se preocupar com isso. É outra acusação que vem no bojo desse debate. Esperou 100 anos, 120, 130 anos para daí se descobrir italiano. Bom, em uma época que não era fácil procurar documentos. Você mesmo disse que tua família é do interior. Nós tivemos momentos em que ser italiano era até perigoso. Nós fomos na época da Segunda Guerra, na época do Estado Novo, tal, né? E agora, então, essa explosão. Como é que você vê isso? Por que você, agora, a tua geração foi buscar? Quer dizer, como é que você contradita esse argumento de que, pô, o cara, 100 anos depois, quer ser italiano? Não, isso ficou latente nesse período, de qualquer forma, não? E não era tão fácil também encontrar os documentos. O que você diria para o pessoal que diz que só agora você está querendo ser italiano? Bom, para fazer essa resposta, primeiro nós temos que pensar lá atrás. Lá na época em que a Itália estava se definindo economicamente.
Vamos pensar lá atrás. Naquela época, a maior parte dos imigrantes italianos no Brasil, eles não tinham informação, não sabiam nem ler e escrever. Eram pessoas humildes, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. E a maioria agricultor, buscando uma oportunidade melhor. E a Itália, na época, não tinha isso para oferecer. O que havia muito na Itália é a má distribuição de renda, a fome, a pobreza. E a própria Itália, na época, ela foi a favor da imigração. E o Brasil precisava desses imigrantes, dessa troca, que quem perdeu foi os italianos. Por que o Brasil precisava dessa troca? Porque foi abonado a escravidão nessa época, entre 1880 e 88, se eu não me engano. E eles precisavam de mão de obra qualificada aqui. Aí sobrou para quem? Para os italianos virem. Então, primeiro, para me responder isso, a gente tem que pensar dessa forma. Eles vieram para cá. Esses italianos vieram trabalhar em busca de esperança, em busca de constituição e família, de paz e de uma vida melhor. Só que eles tinham uma coisa: eles só sabiam trabalhar, só sabiam cultivar a terra. Eles não tinham estudo, não tinham acesso à informação. Eles não sabiam dos seus direitos. Como que um italiano, mesmo não um italiano que não sabe, só sabe trabalhar, ele vai ter a consciência de querer ou não ser italiano e virar brasileiro, ou abrir mão da sua cidadania? Isso não existe. Então, o Estado não pode impor para ele: você é brasileiro e esquece, você não é mais italiano. Como que alguém pode tirar a cidadania? Como que alguém pode tirar a origem do italiano? Então, aí já começa por aí. Como eles sempre foram agricultores e vieram trabalhando, e eles não tiveram acesso à informação, não tiveram conhecimento e não sabiam dos seus direitos. A nossa geração, a geração de meu pai, foi os que conseguiram ter acesso a uma educação melhor. Que mesmo até a época do meu pai, foram até a 4ª série. Se falava para o meu pai que ele sabia que era italiano, mas ele não tinha noção de como fazer para ter a cidadania reconhecida. O Estado nunca chegou nele: você tem que fazer a sua burocracia para você virar italiano. Ele não sabia disso. O meu avô não sabia que ele tinha que levar o filho dele no consulado e registrar como italiano. O consulado italiano no Brasil nunca enviou nenhum papel, nunca teve registro nenhum, nem controle de todos os imigrantes que tiveram aqui no Brasil. Então, a nossa geração, aprendeu a como lidar com essa situação. Então, nós estamos procurando e buscando aquilo que foi nos tirado lá atrás. É isso que me faz mover a minha atitude de buscar o direito da minha cidadania. Eu não estou aqui só por causa de mim, eu estou aqui também pelos meus filhos e pelos meus ancestrais. É por isso que eu estou. É isso que move a minha locomotiva.